Bem-vindos a mais um encontro de introdução geral à Bíblia. Hoje gostaríamos de falar sobre a divisão da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é como se fosse uma mini biblioteca com vários livros. E como toda biblioteca, também a Bíblia tem uma organização, tem uma divisão. Nós, de fato, em casa, se temos uma prateleira, uma estante com livros, procuramos organizar, colocamos juntos os romances, colocamos, por exemplo, todos os volumes de uma enciclopédia juntos, colocamos os álbuns fotográficos. Assim também acontece com a Bíblia. Ela é organizada por tema ou é organizada por também ordem cronológica. Por exemplo, todos os livros proféticos estão juntos. Os evangelhos que falam da vida de Jesus estão juntos. Os livros históricos com a cronologia bem determinada estão juntos. O primeiro critério para falar da divisão da Bíblia vem do fato que temos um evento muito importante na história da salvação, um evento fundamental para nós cristãos, que é o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus, a encarnação de Deus no meio de nós, determina o centro da história. Com Jesus temos o ano 1. E esse evento determina também uma grande divisão na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Na prática, tudo o que é antes de Jesus, tudo aquilo que foi escrito antes que Jesus viesse ao mundo, nós chamamos Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ao contrário, é tudo aquilo que foi escrito a partir de Jesus. É tudo aquilo que fala de Jesus, os livros que contam a história de Jesus, a história da igreja depois de Jesus. Essa é a grande divisão geral da Bíblia. A primeira parte, Antigo Testamento, e a segunda parte, Novo Testamento. No Antigo Testamento, podemos dar uma visão geral daquilo que ele contém. Encontramos, nessa seção da Bíblia, a história do povo de Israel, começando com a criação, depois os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, que vai libertar o povo do Egito e conduz o povo pelo deserto até chegar na Terra Prometida, depois toda a história dos juízes e em seguida os reis, primeiro a monarquia unida, com os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Depois os 2 reinos, Reino do Norte, a Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Temos também os profetas, que são fundamentais no Antigo Testamento. Os profetas são porta-vozes de Deus, que procuram chamar a atenção do povo, chamar a atenção dos reis para que sigam as leis que Deus deu a Moisés sobre o Monte Sinai. Temos também a sabedoria do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus, com as suas orações, os salmos, as suas reflexões, por exemplo, reunidas no livro dos Provérbios. Didaticamente, poderíamos dividir o Antigo Testamento em 4 partes. A primeira parte nós chamamos de Pentateuco. Tem esse nome porque recorda o número 5. De fato, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que contam a história do início da criação e do início do povo de Deus, até a entrada na Terra Prometida. Em seguida vem uma segunda parte, que nós chamamos de livros históricos. São 16 livros, e eles contam a história do povo, a história a partir da entrada na Terra Prometida, a partir dos juízes. E essa história continua até as vésperas de Jesus, até os Macabeus. São os livros que contam a história dos hebreus, a história do judaísmo. Uma terceira seção
do Antigo Testamento é chamada de livros sapienciais. Esses livros recolhem a sabedoria de Israel, recolhem as orações, recolhem os provérbios, recolhem as reflexões ditas sapienciais. Temos, por exemplo, os Salmos, mas também o livro da sabedoria, os provérbios, Jó. São, no total, 7 livros. A quarta e última seção do Antigo Testamento é dita livros proféticos. São 18 livros, e são livros escritos por um dos profetas, levam o nome de um dos profetas. Parece que foi no tempo de Santo Agostinho que, dentro dessa seção do Antigo Testamento, começou a usar-se uma outra divisão, chamando 6 profetas maiores e 12 profetas menores. Não se trata de uma divisão de mérito, não se trata que os profetas maiores são mais importantes que os profetas menores, é simplesmente uma questão de tamanho dos livros. Os 6 profetas maiores têm muito mais capítulos do que os profetas menores. O Antigo Testamento sabemos que é nossa Bíblia, é parte da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, mas ela também parte da Bíblia dos judeus. E os judeus têm uma outra divisão, um pouquinho diferente dessa que eu mencionei até agora. Eles dividem o Antigo Testamento, que nós poderíamos chamar de Bíblia hebraica, porque é formada essencialmente por livros escritos em hebraico. Essa Bíblia hebraica tem uma divisão em 3 partes, que os judeus chamam. A primeira parte que coincide com o nosso Pentateuco é dita Torá, a lei. Depois tem uma outra parte que é chamada de profetas, mas não coincide exatamente com os nossos livros proféticos. Por exemplo, alguns livros que nós incluímos no elenco dos livros históricos se encontram entre os profetas. Por exemplo, Samuel. Samuel é um livro que está entre os profetas na Bíblia hebraica. E uma terceira seção na Bíblia dos judeus, na Bíblia hebraica, são os escritos, que em hebraico se diz Ketuvim. Chegamos assim ao Novo Testamento, que para todas as confissões cristãs é composto por 27 livros. E eles foram escritos depois de Cristo. Portanto, o Novo Testamento coincide com a história do cristianismo, começando com Jesus até a Igreja nascente. E podemos dividir essa parte, segunda parte da Bíblia, em 5 partes, em 5 seções. A primeira delas, obviamente, são os evangelhos. Entre os evangelhos, que são 4, nós temos 3 que são muito parecidos entre si e são ditos sinóticos, porque são parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O 4º evangelho, João, é bastante diferente desses 3 primeiros. Inclusive, o Evangelho de João possivelmente foi um dos últimos livros a serem escritos da Bíblia, junto com o Apocalipse. Uma segunda parte é formada simplesmente por um livro, que é os Atos dos Apóstolos. Esse livro conta como a Boa Nova de Jesus se espalhou pelo mundo, chegando até o centro do mundo de então, que era a capital do Império Romano, que era Roma. A terceira seção do Novo Testamento é formada pelas cartas de Paulo, são 13. Uma análise um pouco mais profunda dessas 13 cartas revela que nem todas provavelmente foram escritas por Paulo, mas de maneira geral é assim dividida. Temos ainda uma 4ª seção com cartas, que são cartas que não têm um destinatário muito claro. Inclusive, entre elas há algumas ditas católicas, não porque pertencem à Igreja Católica, mas porque são universais, são escritas destinadas a todos. E finalmente,
a quinta parte, que também essa é formada por um único livro, que é o Apocalipse. Apocalipse, que é uma palavra grega, e cuja tradução é revelação. De fato, normalmente os católicos chamam esse livro de Apocalipse e os protestantes de Revelação. Ambos dizem a mesma coisa. O Apocalipse, essa literatura muito particular, forma então a quinta parte do Novo Testamento. Vimos no início que a Bíblia se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Queria chamar a atenção para uma questão de terminologia. Esses dois termos, esses dois adjetivos, antigo e novo, podem provocar alguma confusão. De fato, já no início do cristianismo, no segundo século, temos um personagem famoso que criou uma heresia que rejeitava o Antigo Testamento. Ele dizia que o Antigo não era necessário, visto que temos o Novo. Para que ler o Antigo se temos tudo em Jesus? Isso foi um erro muito grande, porque para nós toda a Escritura é útil, como diz Paulo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O fato é que chamando Antigo pode parecer que estamos dando um valor menor aos primeiros livros da Bíblia, mas não é isso. Talvez seja melhor dizer primeiro e segundo testamentos, de maneira que teve um primeiro e depois veio um segundo, mas não um que substitui o outro, um que continua o outro. Um último tema que eu gostaria de sublinhar nesse encontro são os números que nós encontramos quando abrimos nossas Bíblias. Sabemos bem que temos capítulos, temos versículos, e não só, temos também às vezes títulos, subtítulos, quando lemos nossas Bíblias. Mas no início não era bem assim. O texto era corrido, não tinha nem número, não tinha nem título, não tinha divisão. Inclusive as palavras eram ligadas entre si. Não existia um espaço entre uma palavra e outra. Isso tudo veio depois, sobretudo a divisão em capítulos e versículos. É algo que apareceu somente na Idade Média. E temos que ter consciência que esses números não são do autor bíblico. Embora sejam de muita utilidade, de fato, por exemplo, se eu digo Lucas 15, 11, 32, você facilmente vai abrir a sua Bíblia e vai encontrar lá a parábola do filho pródigo. Essa divisão em capítulos e versículos é muito prática para nós e muito útil. Mas temos que ter consciência, repetindo, que nem sempre foi bem dividido. Um caso muito concreto encontramos no capítulo 1 e 2 de Gênesis. A Bíblia, dividida em versículos, foi uma obra completada somente quando os portugueses estavam chegando no Brasil. E é a obra de um personagem chamado Roberto Etienne, que continuou um grande trabalho iniciado pelo italiano Santi Panini. A primeira Bíblia imprimida, tal como temos hoje, com essa divisão em capítulo e versículo, foi feita em 1560, na Suíça, e é chamada Bíblia de Genebra. Esperamos que essa pequena visão geral da divisão da Bíblia possa ser útil para você no seu percurso de compreensão da Palavra de Deus. Contamos com você nos nossos próximos encontros e, sobretudo, com a sua participação em divulgar esse nosso trabalho no site www.abiblia.org. Muito obrigado e até a próxima.